senhores deputados, senhoras deputadas. Este projeto de resolução deu entrada a 1 de abril, quando já tinha sido decretado o estado de emergência. Mas a declaração do estado de emergência não dá direito às entidades empregadoras de cometer ilegalidades e incumprimentos à lei do trabalho, como é referido neste projeto de resolução. Infelizmente, o início da pandemia ficou marcado por diversos atropelos à lei e por diversas situações de exploração e de abusos de vária ordem a trabalhadores, quer de entidades privadas, quer públicas. Na verdade, muitas vezes, quem lidera um serviço ou uma equipa de trabalho esquece que trabalhador feliz produz mais e contribui para o país. O Governo deveria lembrar-se disso também na gestão dos seus trabalhadores. Quando os direitos são respeitados, quando há seriedade, quando há diálogo entre empregador e trabalhadora, evitam-se conflitos, permanece a harmonia, evitam-se queixas de ambas as partes, assim como as visitas da Inspeção Regional de Trabalho. Infelizmente, nem sempre é este o modo de relacionamento entre empregador e trabalhador. Neste projeto, apresentam-se várias situações de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e da lei laboral. E até se denuncia não cumprimento de regras estabelecidas pelo Governo Regional, nomeadamente às entidades que exercem a atividade de call center, não tendo as entidades competentes averiguado as condições a que os trabalhadores exerceram a sua atividade profissional. Refere exemplos de atropelos no setor da hotelaria, nos diversos serviços de atendimento ao público, nos serviços dos bombeiros, nos call centers, como já foi referido atrás, no setor da construção civil, onde impera a violação clara dos direitos dos trabalhadores e que, atendendo à declaração do estado de emergência, careciam de medidas de higiene e segurança suplementares para os seus colaboradores. Para além das necessárias alterações para melhores condições de trabalho face a esta pandemia, é necessário garantir em todas as atividades procedimentos de higienização suplementares, conforme defendido pelas autoridades de saúde, de modo a evitar contágios e propagação desta doença. Destaca-se a situação referida dos transportes públicos de passageiros, cujos trabalhadores se sentem desprotegidos. Aplaude-se a encomenda de novos autocarros pelo Horário do Funchal, com cabine de proteção para motoristas, salvaguardando-se assim a sua saúde. Mas a adaptação em todos os autocarros existentes é também uma prioridade. Construir uma cabine de motorista em todos os autocarros existentes, fazendo pequenas adaptações às estruturas atuais, é primordial para a segurança de todos os motoristas. Pensamos que, nesta altura, os bombeiros estejam apetrechados de todos os meios necessários, materiais e técnicos, para a sua proteção e no transporte dos doentes. E não nos esqueçamos que os bombeiros estão muito próximos no apoio a pessoas de idade avançada e vulneráveis. Mas convém não esquecer que são usados materiais descartáveis no seu dia-a-dia, o que implica ter estoque de materiais imprescindíveis à sua proteção no exercício das suas funções. É por demais evidente a necessidade de averiguar situações de teletrabalho em sobrecarga de tarefas. E estar em teletrabalho não é estar sempre disponível. Continua a haver horário de trabalho. A redução dos salários e dos rendimentos de trabalhadores que se encontram a exercer as suas funções é inaceitável. Naturalmente que esta situação evidencia aproveitamento por parte do empregador, quando é referido o caso, o que certamente é um atentado ao direito dos trabalhadores. Num tempo de grandes dificuldades económicas para as empresas, muitos trabalhadores submetem-se a situações inconcebíveis e desumanas, segundo o projeto, por parte do patronato, pois têm receio de perder o seu trabalho e a sua fonte de rendimento. É preciso decoro, respeito mútuo, independente da situação que se viva. Não podemos permitir nem tolerar tais situações. Os direitos existem para ser respeitados por todos. A pandemia não nos pode tirar a humanidade e não pode ser desculpa para tudo.
Aqueles que se encontram a exercer a sua função não podem ser desrespeitados, sujeitos a um horário de trabalho longo, sem descanso e sem qualquer compensação remuneratória. O ser humano não vive para trabalhar, mas trabalha para a sua subsistência. A pandemia não nos pode fazer regredir no tempo e, à conta da crise, os trabalhadores não virem os seus rendimentos respeitados. Têm direito ao layoff todos aqueles que têm a sua contabilidade e pagamentos do Estado em dia, como refere a lei. Havendo incumprimento ao seu recurso, naturalmente, que terá de haver uma expansão no sentido da sua correção. Sempre existiram e existirão trabalhadores com vínculos laborais precários. É certo, a lei assim o permite. Não será a conta de uma pandemia que um colaborador dedicado à sua função, que desempenha com brio e profissionalismo as suas tarefas e cumprindo os seus objetivos delineados, será suspenso. As férias são estipuladas e calendarizadas em consenso com o trabalhador e empregador. Assim, não estando previsto marcação de férias em tempo desta pandemia, não pode o empregador aproveitar-se da situação e obrigá-lo a tirar férias. No entanto, prevê que, estando ambas as partes de acordo, pode o trabalhador poder usufruir deste tempo de férias. O bom senso deve prevalecer nesta situação difícil, havendo sobretudo diálogo entre as partes. A solução é sempre o diálogo, sem atropelos e sem aproveitamentos. Foi recentemente divulgado pelo Governo Regional que iriam proceder a um aumento de inspeções, quer pela Autoridade Regional de Atividades Económicas, quer pela Inspeção Regional de Trabalho, no sentido de averiguar o cumprimento das regras impostas para o funcionamento da abertura gradual do comércio. Assim, segundo noticiado, as duas instituições não têm mãos a medir face a esta obrigação. O que nos é relatado faz-nos concordar com o maior controle e fiscalização do cumprimento das normas de trabalho. É esta uma das funções de um governo. E para o efeito, é crucial atribuir mais recursos à Inspeção Regional de Trabalho, com ênfase na sua área jurídica, como é referido no projeto, de modo a agir com a máxima celeridade nas situações de incumprimento, sancionando, quando for o caso, de modo a garantirmos uma melhor defesa dos trabalhadores na nossa região. A linha direta de contacto telefónico gratuita com a Inspeção Regional de Trabalho parece-nos conveniente e eficaz, de modo a encontrar soluções rápidas aos problemas apresentados, seja por parte de trabalhadores, seja por parte do patronato. A situação de crise que estamos a enfrentar não nos pode fazer regredir no respeito pelo outro e, sobretudo, no respeito por quem trabalha. Obrigada.